Será que os Chili Peppers falam apenas de basquete nessa música ou tem algo a mais por trás do Magic Johnson? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos voltar ao Mother's Milk com Magic Johnson, o nome de uma música que poderia ser um trocadilho infame, mas aparentemente é simplesmente o nome do jogador de basquete. Essa é aquela clássica música que eu denomino meio de disco, né? E aí nos shows ao vivo dessa época eles usavam para fazer o solo de bateria, mas é muito curioso como uma música dedicada aos Lakers, apesar da paixão, né? Principalmente do Flea pelo esporte do basquete, ela é palpável. É engraçado uma música e uma banda dedicar aí a uma música inteira, né? Uma faixa preciosa de um disco para homenagear aí os Lakers dos anos 80, né? O Pearl Jam, né, documentadamente ia se chamar Mookie Blaylock, né? E o 10 era o número da camisa do jogador, então o basquete aí sempre permeado no meio das bandas de rock. E a minha relação com o basquete, com os esportes no geral, ela é curiosa porque eu me interesso muito pelas personalidades do esporte. Eu até em algum dia depois, pós-formatura, gostaria de trabalhar com algum atleta, porque a mente do atleta para mim é muito fascinante. Mas isso não necessariamente se traduz em eu assistir os jogos como fã, né? Eu gosto muito do Last Dance, o documentário ali do Michael Jordan. Eu quero ler o livro do Phil Jackson, onde ele fala ali de como ele conquistou 11 anéis, né? Para um treinador conseguir conquistar 11 campeonatos com um estilo muito diferenciado, tem algum aprendizado para se ter, mesmo que eu não vá ser um treinador de basquete. E eu acho que é muito interessante a gente poder se inspirar em figuras diferentes. E eu vejo que tem aquele documentário também, o Legacy dos Lakers, que é muito legal. Mostra como o dono ali dessa franquia estava à frente do tempo, como divulgar e promover um evento esportivo. Então tem muitos aprendizados assim interessantes pra gente tirar, mesmo que a gente não seja fã do estilo, né? A mesma coisa acontece comigo no futebol americano. Eu pego e assisto um documentário e acho fantástico, né? Tem aquele filme, acho que é Invencível, com o Mark Wahlberg, né? Que fala da história do Vince Papale. E o que acontece ali é que é uma história muito inspiradora. E aí eu pego pra assistir um jogo de futebol americano e são 3 horas de jogo. E aí eu não consigo, né, acompanhar um time e virar fã. O único esporte que eu consigo acompanhar ainda é a Fórmula 1. Mas, né, é interessante que, mesmo assim, eu sou atraído pelas personalidades do jogo, assim. Geralmente, documentários de esporte é algo que eu assisto, não importa o esporte, porque me interessa muito a mente da pessoa, né? Isso também se traduz na música, né? A mente daqueles que fazem música também é algo muito fascinante e é por isso que existe o canal, né? Mas vamos então para a tradução de hoje, que é Magic Johnson, dos Red Hot Chili Peppers. Outras mentes aí que vale a pena serem analisadas. Vamos começar pelo nome da música, porque eu falei que ela podia virar um trocadilho infame, e é interessante porque o que acontece, né? Johnson é um apelido para o membro masculino, né? Então, Magic Johnson seria o membro que faz mágica, né? E eu não duvido que o Johnson aqui, o Magic Johnson, uma pessoa, também não se aproveitou desse duplo sentido que tinha o seu nome, né? Porque o cara era a estrela do time nos anos 80, num dos momentos mais áureos da carreira, né, dessa franquia, e o cara deve ter aproveitado muito o seu apelido, né? Aproveitou tanto que acabou ficando doente, né? E aí, claro, né, ele pegou ali, tinha HIV, né? E é um cara que foi um dos primeiros também a desmistificar que HIV não quer dizer que a pessoa vai morrer, né? E nos anos 80 ainda se tinha essa confusão. Mas ele foi um cara que justamente ele ficou doente porque o cara ali tinha sexo desprotegido com tudo, todos e o que viesse pela frente, né? Então foi uma vida aí de sem cuidado e ele acabou aí contraindo, né, o vírus. E aí ele diz aqui no verso 1, LA Lakers, fast break makers, kings of the court, shake and bake all takers. Então aqui a gente tem, né, o LA Lakers, né? Então a história dos Lakers é porque LA não tem rio, né? Mas Lakers era um time que era de outro lugar. E nos Estados Unidos tem essa coisa dos times mudarem de estado e mudarem de cidade. Então, originalmente, os Lakers eram de uma região que tinha lagos. E aí depois acabou se mudando, né? Se mudando para LA, que só tem concreto. E ele diz fast break makers, né? Então, ali eles fazem aí fazedores rápidos de quebras, né? Então, aí talvez alguma coisa relacionada
ao basquete, 100%, né? Eu ia dizer provavelmente, mas 100%. Mas essa ideia de que eles eram o time aí conhecido como Showtime, né? Então tem o documentário Legacy, que é muito legal. O único episódio que eu não vi foi o do LeBron, porque pra mim é uma figura que não me desce. Tem algo estranho quando alguém se passa muito por bondoso, limpinho, que não comete erros, que é muito dedicado. Quando tem alguma pessoa, né, se forçando demais para passar uma imagem muito polida, é porque esconde alguma coisa muito sombria por trás, né? E talvez eu possa estar errado, mas o meu, né, minhas anteninhas de vinil detectam alguma coisa meio sombria por detrás de toda essa bondade, essa imagem, né, que ele tenta passar, assim. Mas aí o episódio dele é o último, então foi o que eu não vi. Mas o Legacy é um documentário muito bom e eu recomendo, assim. Mostra desde o início da criação do time e todas essas eras, né. Tá, aparece o Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, aparece a ascensão dos Lakers dos anos 80 com o Magic Johnson e depois, né, quando ele vira um executivo do time e acaba não jogando mais. Então a gente tem ali muitas pessoas importantes que passaram e ajudaram a criar essa imagem do time, assim, bem interessante, né? O break remete a essa ideia de tu conseguir ter uma vantagem em algum momento do jogo, geralmente no momento inicial. Então o break, né, por exemplo, na sinuca, o break é estourar as bolas, né? Mas o break, né, nesses esportes, né, de time, assim, geralmente é essa ideia de tu te desvencilhar da defesa ou ter um aglomerado de pessoas e tu conseguir passar à frente, né? Então essa ideia do break é ter aquele impulso inicial que faz com que tu tenha uma vantagem para armar as tuas jogadas, né? Então o fast break makers, né, são os fazedores de breaks, né, de oportunidades, pode ser até, né, uma tradução esticadinha um pouco, mas essa ideia de que eles conseguem ter um jogo rápido que cria oportunidades e conseguem se desvencilhar do bolo e da massa para poder armar uma jogada, né? O break makers pode ser a ideia também de armadores, né, de jogadas, né? Kings of the court, shake and bake all takers, né? Então, reis das quadras, e eles aí sacodem e cozinham todos aqueles que querem, né? O takers é aqueles que tentam pegar, mas o takers também é aquela ideia das pessoas que querem encarar o desafio, né? E o shake and bake é uma frase de um dos meus filmes favoritos de comédia, que é o Talladega Nights, né? Que é o Will Ferrell ali fazendo papel de um piloto de NASCAR. E ele e o John C. Reilly são ali colegas de equipe e eles falam shake and bake, né? Então, essa ideia... Se não me engano, shake and bake também era o slogan de alguma marca, de algum produto americano, né? Mas bake é a ideia de cozinhar, a ideia de assar, e shake é a ideia de sacudir, né? Se eu não me engano, até vem de um produto de, tipo, um bolo pré-pronto, alguma coisa assim, né? Alguma massa, alguma coisa nesse estilo, né? E aí eles usaram essa ideia de que shake and bake é uma ideia também de agir em dupla, né? Tu colaborar ali com alguém do teu time, né? Então, o que é essa ideia de também que o time tá tão sincronizado que eles conseguem aí, todo mundo que vem contra, eles conseguem colaborar para fazer com que essas pessoas, né, não consigam dominar eles, né? Back to back is a badass fact, a claim that remains intact, né? Então, back to back é costa com costa, né? Então, essa ideia de que eles foram campeões 2 anos seguidos. Isso era uma coisa ali que nos anos 80 era algo que era muito cobiçado por muitos times, porque geralmente o time que era campeão tinha a maldição de não conseguir repetir isso. Então o back-to-back é a ideia de que eles conseguiram ser campeões 2 anos seguidos e era uma coisa ali inacreditável para a época, né? Então é um badass fact, né? Então é um fato malvado, né? Um fato brabo, como dizem os jovens hoje em dia. A claim that remains intact, né? Então uma afirmação, né? O claim é proclamar, dizer, afirmar, reivindicar, né? Então essa ideia de que o claim, né? Se a gente fosse para a era medieval, o cara dizia, eu tenho um claim pro rei, né? Ele tá dizendo assim, eu tenho algo que eu afirmo que seja verdade, né? E eu preciso, né? Tu pode claim uma terra também, né? Então seria a ideia de tu ser o dono, né? Eu proclamo, eu declaro, né, que essa terra é minha. Então tem várias possibilidades, né? Então, essa declaração que continua intacta, né? E eu acho que aí, né? Essa música foi escrita aqui em 88, 89, né? Já foi quebrada e até acho que foi com o Chicago Bulls, né? Que conseguiu, né? Porque eles tiveram ali, acho que 3 campeonatos seguidos. Então, acabou quebrando aí essa coisa do Lakers, que eram 2 seguidos. Faz tempo que eu assisti o documentário também, eu tô por fora da história, mas, né, imagino que desde 88 até hoje já acabou se quebrando esse recorde, porque, né, pós Magic Johnson a gente teve não só, né, o Jordan
e aí considerado um dos melhores times do mundo, que foi o Chicago Bulls. Mas depois a gente também teve a era do Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant, que também quebraram recordes, né? Então o próprio Lakers deve ter superado os recordes dessa época aqui de 88 e 89. Magic, né? E a gente tem aqui bem aquela coisa de líder de torcida, né? M-A-G-I-C, né? I see you on the court. Buck has come to play his way, and his way is to thwart. Né? Olha aqui, a gente tem uma palavrinha diferente, fazia tempo que a gente não... Ou se é que a gente já traduziu essa palavra no canal. Então, quando ele soletra o nome do Magic, a gente tem aquela coisa bem de plateia, de torcida, de animação, né? Vamos soletrar, bem americanizado também, né? Soletrar o nome da pessoa, né? Então, M-A-G-I-C, see you on the court. Então, aquela coisinha bem de criar uma frase que fique nos ouvidos ali para cativar o público, né? Então, ele diz, Magic, eu te vejo na quadra. Buck has come to play his way, and his way is to thwart. Então a gente tem aqui uma palavrinha, né, obscura, né, não muito usada, né, até os Chili Peppers já não usavam mais essa palavra, né, mas o que acontece? Buck era um apelido do Magic Johnson também, né, então ele era o Young Buck, que é aquela ideia de um servo, né, daquele animal jovem, cheio de energia, cheio de vigor, assim. Então, ele era chamado de Buck, de apelidado, né? Então, ele dizia, né, ele veio para jogar do seu jeito e o seu jeito é thwart, né? Então, thwart tem uma expressão que é thwart expectations, né? Então, essa ideia de tu acabar com algo, mas a ideia de acabar, de diminuir alguma coisa, né? Então, eu tinha alguma expectativa e elas foram, né, diminuídas. O thwart pode ser essa ideia, né, de diminuir, reduzir, de apagar, né, de fazer com que, né, baixar a bola da pessoa. Acho que essa é uma boa tradução, assim, né? Então, ele veio aqui para dar uma diminuída, tipo assim, tu acha que tu é bom? Não, o Magic Johnson é bom, ele vai acabar com as tuas expectativas, mas nesse jeito diminutivo, né? Então, relaxa, né? Ele põe as pessoas no lugar delas, né? Esse é o thwart, né? Então, Magic of the Buck, né? E aí aqui a gente tem também outro trocadilho, né? Magic of the Buck seria o quê? A mágica do cesto, né? Porque Buck também, né, é um apelido ali pro bucket, né? Que é o cesto onde se faz a cesta, né? Redundante. Other teams pray for dreams, but he don't give a fuck. Né? Então, outros times rezam por sonhos, mas ele não se importa. Né? Ele não tá nem aí pro que os outros pensam. Penetrating the lane like a bullet train comes magic blood, a telepathic brain. Né? Então, ele tá penetrando aí, né? O lane é a via, né? Então, as vias da quadra, né? Então, ele tá penetrando as vias como um trem-bala. Aí vem o sangue do Magic com um cérebro telepático, né? Então, o sangue do Magic, né? Que a gente já tinha até um trocadilho inusitado, assim, né? Talvez até sem querer, né? Knucklehead suckers better duck when the buck comes through like a truck. Então aí, né, os idiotas, né, os suckers, né, e o knucklehead é a ideia daquela pessoa que tem a cabeça dura, né, literalmente, né, knucklehead suckers, então, né, idiotas de cabeça dura, é melhor eles se abaixarem quando o buck vier, né, através como se fosse um caminhão, né, então, comes through like a truck, né, então essa ideia de que, e aí a gente aproveita o trocadilho do lane, porque o lane também pode ser usado no contexto de estrada. Né? Então, escolher uma via na estrada ou escolher uma via, né? Um lado da quadra. Mas aí o que acontece? Ele vem na via expressa como aí, né? Um trem-bala ou um caminhão. Né? Essa ideia de que provavelmente ele era muito forte. Né? Scott stops, pops and drops it in. On his way back, gets a little skin from the hand of a man named A.C. Green. Então, o Scott, ele está falando do Byron Scott, que também é um jogador do Lakers. Ele diz, né, pops and drops it in, né? O pop é a ideia de simplesmente fazer um arremesso, né? Então esse seria o pop. E o drops it in é a ideia de que ele cai dentro da cesta. On his way back, gets a little skin. Então, from the hands, né? Então, no seu retorno, né? Então ele arremessou, né? Fez a cesta e voltou, tá voltando pro seu lado da quadra. Ele ganha um pouquinho de pele da mão de um homem chamado A.C. Green, né? Então, ou seja, ganhou ali um toquinho, um high five do seu companheiro de equipe, talvez, né? Slam so hard, break your TV screen. Worthy shot with his tomahawk. Take it to the hole, make your mama talk. Aqui a gente tem o Chili Peppers rimando, né? Tomahawk com talk, né? Ace Green com screen, né? Então, e skin, né? Então, Chili Peppers aqui já não é início da carreira, né? Mas a gente tem umas riminhas aqui bem, né? Não vou falar nada.
Slam so hard, break your TV screen, né? Então aí ele bate tão forte que ele quebra a tela da sua TV. Uau! Worthy is hot with his tomahawk, né? Então aqui a gente está falando do James Worthy, e ele era conhecido aí por uma enterrada chamada Tomahawk, que era conhecida por quebrar tabelas, olha só. Então por isso o Slam so hard, que vai até quebrar a tua TV, né? Take it to the hole, make your mama talk, né? Então leve até o buraco e faça a sua mãe falar. Anthony não consegue, né? Ele tem que botar uma gíriazinha no meio das coisas, né? I hate to burst your bubble, but triple-double trouble is coming to your town and is gonna make rubble. Vamos lá, vamos descobrir o que é triple-double. Então, pesquisando aqui, o triple-double, né, é aí uma distinção no basquete, quando um jogador aí faz um score de 10 ou mais em 3 de 5 categorias, né? E as categorias são pontos, rebotes, assistências, roubos ou bloqueios. O Magic Johnson teve 138 triple-doubles na sua carreira. E é o terceiro que qualquer jogador na história da NBA já teve. Interessante, né? Então aí alguém que... O que dá pra tirar disso, né? Alguém que não conhece tanto basquete, mas provavelmente um jogador que não fica parado, né? Ele não é aquele cara que fica esperando a oportunidade chegar. Porque tu tem que combinar essas categorias, que significa que essa pessoa precisa se movimentar na quadra e precisa fazer mais do que só uma posição, né? A gente tinha ali o Rodman, que era o rei do rebote, né? O cara... Teve uma hora na história, sei lá quanto, né, de rebote que o cara teve. Só que ele não era tão conhecido por muito mais a não ser isso, né? Apesar de todo mundo reconhecer que ele era um ótimo jogador. Mas aí aqui a gente tem o triple-double, que mostra que o cara tem que ser ativo na quadra em mais de um segmento, né? Interessante, né? E aí ele diz Magic, né? Soletra novamente o nome dele e diz I see your purple and gold. You can swim, but you won't get far, so you might as well go home. Né? Então, Magic, eu vejo o roxo e o dourado, né? As cores do Lakers. Você pode nadar, mas você não vai ir muito longe, então é melhor que você vá para casa. Magic in Buck we trust. Restoring order to the court and justice is a must. Né? Então aqui é um trocadilho também, né? Magic, nós confiamos no Buck, né? Então o apelido que a gente já falou. Restaurando a ordem na quadra e a justiça é necessária, né? Mas aqui o courts é a mesma corte a corte do juiz, né? Então a ideia de quadra, né? Tribunal para nós, mas para eles courts é a quadra e o tribunal, né? E aí por isso que ele fala é necessário ter justiça, né? No verso 2 ele diz Lakers are the team that I watch on the telly. Telly, né? Então aqui é uma gíria britânica. Because they've got more moves than a ball full of jelly, né? Então aqui não é uma letra mais descontraída, então eu imagino que essas rimas aqui são meio de propósito, assim, né? Porque estão bem básicas essas rimas, né? Rimar telly com jelly, né? Então, tudo bem, né? Mas então essa ideia de que os Lakers são o time que eu assisto na TV, né? Mas é como eu falei, o telly é muito mais uma gíria britânica do que americana. Because they've got more moves than a ball full of jelly. Então, porque eles têm mais movimento do que uma tigela cheia de geleia, né? Então, faz sentido? Faz. Mas é um trocadilho meio infame, né? The buck stops here, pops and cheers. A roar through the forum that deafens my ears. The one and only known of his kind sits in a throne, not for the records that he holds, but for being bald and bold. Kareem Abdul-Jabbar, all-time great superstar, né? Quando eu li Jabbar, eu já sabia que ele ia rimar com superstar, né? Mas vamos lá. O Buck stops here, pops, then cheers, né? Então, o Magic Johnson, ele para, pop, arremessa e depois celebra. A roar through the forum that deafens my ears, né? Então, um grito, né? Um rugido pelo fórum que ensurdece as minhas orelhas, né? O fórum é a casa de Los Angeles, né? Então, ali era o... Não sei se... Acho que eles chegaram a construir outro estádio e tudo mais, né? O fórum já era um estádio antigo, né? Que foi comprado pelo dono do time na época e tal. Mas o Forum era o lugar onde os Lakers jogavam, né? The one and only known of his kind sits in a throne, not for the records that he holds, but for being bald and bold. Kareem Abdul-Jabbar, all-time great superstar. O primeiro e o único conhecido por sentar em um trono, né? E aí diz que o Kareem Abdul-Jabbar, o cara era tão alto que o cara tinha uma cadeira feita especialmente para ele. E obviamente para uma pessoa normal deveria parecer um trono, né? Not for the records that he holds, but for being bald and bold, né? Então, ele não senta no trono por causa que ele tem tantos recordes, né, que ele criou ali e que ele quebrou, mas por ser careca e avançado, né? O bold é aquela pessoa que é arrojado, avançado, né? Aquela pessoa que não tem medo, né? Destemido pode ser bold também. Kareem Abdul-Jabbar, all-time great superstar, né? Então, o superstar de todos os tempos, né? O GOAT, que as pessoas chamariam hoje em dia, né? Does anybody want some Magic Johnson?
Né? Eu acho que aqui não tem mais nada que se repita, né? Então, será que alguém quer o Magic Johnson, né? Ou, né, aqui a ideia de que será que alguém quer um pouco de Magic, né, de mágica, ou de Johnson, né? Ou do membro, ou os dois, né? O membro mágico ou o jogador de basquete, né? Chili Peppers, como a gente já traduz tanto tempo Chili Peppers, a gente acaba, né, sempre fazendo referências sexuais, né? O que esperar, né? O nome do disco é Mother's Milk, né? A capa já diz tudo que a gente precisa saber sobre o conteúdo, né? E aparentemente, pelo que eu li ali, tem uma música instrumental no disco que também foi dedicada ao Kareem Abdul-Jabbar, né? Então aqui, os caras ali demonstrando seu amor pro basquete, mas ao mesmo tempo, pra mim, é uma ideia de, né, ter música de meio... A gente tem o Flea, né, com o seu baixo dos Lakers, então a gente sabe que eles gostam mesmo, né, não é uma coisa passageira, eles realmente gostam de LA, Califórnia, né, então são temas recorrentes aí nos Chili Peppers, e eu imagino que o amor pelo basquete seja algo que esteja presente, porque até o Flea aparece em alguns documentários sobre o Lakers, então eu não duvido que o amor dele seja genuíno, mas aqui, pra mim, né, como alguém que só aprecia de fora, assim, e perifericamente o mundo do basquete, né, e como um amante de música, pra mim soa muito como uma música de meio de disco, né, nem sempre isso é ruim, mas como a gente traduziu Hearts Concentrate na semana passada, que era muito meio de disco excelente, assim, né? Aquela música de meio de disco que transforma o disco e que ela ajuda a quebrar a cadência, mas de uma forma excelente. Tu tem uma música que parece simplesmente a coisa de alegrar uma torcida, né? Eu acho que eu deveria ter escutado ela no contexto do disco inteiro, para ver o que vem antes e depois, para talvez entender um pouco mais, assim, como ela funciona no disco inteiro, mas essa foi então Magic Johnson dos Chili Peppers, né? O que acha? Gosta da música? Gosta de basquete? Tem alguma história interessante sobre, né, o envolvimento dos Chili Peppers com o basquete, né? Porque eu também não conheço tanto assim para poder acrescentar mais nesse disco, mas como sempre a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.